Projeto Dispositivos Gráficos Estratégicos de Design Social junto a comunidades artesãs. Direitos de artesãs e artesãos. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Agente Cultural, Lia Brasil Calvet. Coordenação, Lia Brasil Calvet. Equipe, Adson Pinheiro Queiroz Viana, Aline de Albuquerque Bezerra Moreira, Victor Silva Moraes Furtado, Giovana Silva de Oliveira, Werbson de Souza Melo. Produção executiva, Alessandra do Nascimento Pereira. Audiolivro Direitos de Artesãs e Artesãos, direcionado principalmente à comunidade artesã de Moita Redonda, na cidade de Cascavel, Ceará. Narração, Rui Boeira. Produção, edição, montagem e mixagem, estúdio, Rui Boeira, voz e comunicação. Você sabe como a lei reconhece as pessoas que trabalham no artesanato? Quais são as etapas para praticar essa profissão de modo formal? Este audiolivro vai tentar te responder essas questões, passando por assuntos como carteira do artesão, tipos de trabalho, aposentadoria, etc. Tudo isso para ajudar você a entender melhor sobre os seus direitos e deveres como artesã ou artesão. Direitos de artesãs e artesãos. Programa do Artesanato Brasileiro. Quem são os artesãos aos olhos da lei? Você sabe como a lei reconhece as pessoas que trabalham no artesanato? 1. Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015. Dispõe sobre a profissão de artesão e dá outras providências. A lei do artesão diz que essa profissão envolve atividade manual, uso de ferramentas e outros equipamentos, Carteira Nacional do Artesão, valorização da identidade e cultura nacional, trabalho individual, associado ou em cooperativa. E aí, conseguiu identificar essas explicações? Se conseguiu ou está conseguindo identificar essas explicações, vamos te ajudar a entender melhor seus direitos e deveres como artesão a seguir. Veja bem, direitos, deveres e benefícios. E eu com isso? Você já parou para pensar no que significa ser um artesão, além de criar peças incríveis? Ser artesão vai muito além do trabalho manual. Envolve direitos que te protegem, deveres que ajudam a organizar sua profissão e benefícios que podem fazer o seu negócio crescer. Vamos conversar sobre como essas três partes, direitos, deveres e benefícios, estão aqui para te apoiar no dia a dia e abrir novas oportunidades. Direitos. O que são? Direitos são as coisas que você pode exigir ou receber por ser um artesão. Eles garantem que você tenha acesso a recursos e proteção. Exemplos: acesso a crédito. Você tem direito a pedir empréstimos em linhas de crédito específicas para artesãos, o que pode ajudar a comprar materiais ou investir em seu negócio. Reconhecimento profissional. Você pode ser reconhecido oficialmente como artesão, o que pode abrir portas para vendas e parcerias. Deveres. O que são? Deveres são as responsabilidades que você deve cumprir como artesão. Eles garantem que você atue de maneira ética e legal. Exemplos: contribuições sociais. Você deve contribuir para a Previdência Social,
o que ajuda na sua proteção em caso de aposentadoria ou doença. Qualidade do trabalho. É seu dever garantir que seus produtos atendam a padrões de qualidade, respeitando as normas e regulamentos. Benefícios. O que são? Benefícios são as vantagens ou ajudas que você recebe por ser parte da comunidade de artesãos. Exemplos: formação e capacitação. Você pode ter acesso a cursos e treinamentos para melhorar suas habilidades, aumentando suas chances de sucesso no mercado. Apoio comercial. A lei pode ajudar a identificar novos mercados onde você pode vender seus produtos, tanto dentro quanto fora da sua região. Programa do Artesanato Brasileiro, PAB. O Programa do Artesanato Brasileiro, PAB, coordena e desenvolve atividades que valorizam o artesanato brasileiro, ajudando em sua evolução profissional, social e econômica. Este programa é gerido pela Secretaria Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual, do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. As ações do PAB ajudam o artesanato brasileiro a se fortalecer como setor econômico de impacto no desenvolvimento das comunidades. Afinal, o artesanato acontece em todo o território nacional, com características próprias em cada região. Uma das ações do PAB é o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB. O SICAB torna possível o reconhecimento do profissional artesão por meio de uma documentação oficial. E que documentação é essa? Vamos descobrir a seguir. Carteira Nacional do Artesão. A Carteira Nacional do Artesão é o documento que identifica o profissional do artesanato. Quais são os benefícios da carteira? Você vai poder participar de feiras de artesanatos nacionais e internacionais. Facilidade de acesso ao microcrédito, empréstimo de pequeno valor a microempreendedores formais e informais. Poder participar de oficinas e cursos de artesanato. Acesso a incentivos fiscais, benefício dado somente em alguns estados. Acesso à nota fiscal avulsa de emissão eletrônica. Ter isenção de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na comercialização dos seus produtos. Em outras palavras, você não vai precisar pagar o imposto da venda de mercadorias. Ter maior facilidade no trânsito dos seus materiais, por exemplo, quando você estiver se deslocando para uma feira com peças e ferramentas. Poder ser contribuinte autônomo da Previdência e ter direito a benefícios do INSS, como auxílios e aposentadorias. INSS é o Instituto Nacional do Seguro. Do que preciso para pedir minha carteira de artesão? Antes de começar o processo de solicitação da carteira, veja se você já tem cópia do RG, documento com foto, cópia do CPF, uma foto 3x4, idade igual ou superior a 16 anos, fotos das peças que produz, endereço no estado em que vai fazer o pedido da carteira, uma peça pronta de cada matéria-prima técnica a ser cadastrada, comprovante, declaração de residência. Essa peça pronta vai ser apresentada em um teste de habilidade. O teste vai ter a data marcada quando você fizer o pedido da carteira. Carteira Nacional do Mestre Artesão. A Carteira Nacional do Mestre Artesão é um tipo especial de carteira. Ela é reservada para os artesãos mais experientes e reconhecidos pela comunidade. Os mestres representam a cultura e repassam conhecimentos artesanais para as novas gerações. Para obter essa carteira, é necessário apresentar e atender às mesmas regras da carteirinha padrão, exceto o teste de habilidade. Se você for mestre e quiser carteira, vai precisar
Mostrar que possui a memória indispensável à transmissão do saber ou do fazer. Em outras palavras, é aquele passar da mãe para a filha, ou passar dos mais velhos para os mais novos. E pode ser, por exemplo, um relato de alguém que aprendeu a técnica com o mestre. 2. Ter trabalhado no Brasil por pelo menos 10 anos. 3. Comprovar o saber ou fazer popular tradicional que você representa, por meio de depoimentos orais ou escritos. Ou seja, junte documentos, fotos, vídeos, matérias de jornal ou revista, falas de amigos, conhecidos e auxiliares, que mostrem o seu conhecimento artesanal e os seus ensinamentos. Registro dos mestres como tesouros vivos do Ceará. Lei Estadual 13.842, de 27 de novembro de 2006, instituiu o registro dos tesouros vivos da cultura. No Ceará, há um programa da Secretaria da Cultura do Estado, Secult, que dá um título especial aos mestres artesãos, o de Tesouro Vivo. Para conseguir esse título, o mestre se inscreve em um edital lançado pela Secult. Por isso, é preciso ficar de olho na abertura do edital. Caso consiga ser reconhecido como um tesouro vivo, o mestre passa a receber um pagamento mensal. Pedindo a carteira passo a passo. Você entra no Portal do Artesanato Brasileiro. É o Programa de Artesanato Brasileiro, PAB. Clica em Acesso ao Cadastro. Entrar. Siga o passo orientado pelo site. Clica em Pré-cadastro. Faz login pelo gov.br. Lê o termo de ciência e clique no botão verde. Preencha os dados pedidos com atenção. Se você for mestre artesão, marque a caixinha Mestre Artesão. Quando terminar de preencher o formulário e enviar, você deve aguardar um e-mail de confirmação do cadastro. Pedido aprovado. Aparecerá uma orientação para acompanhar o pré-cadastro. Data de solicitação, nome, CPF, status em moderação. Será marcada uma entrevista e um teste de habilidade. Neste teste, você vai apresentar uma peça pronta de cada matéria-prima ou técnica a ser cadastrada. Verifique a caixa de spam do seu e-mail. Se você não receber nenhum e-mail explicando o pedido negado, entre em contato com a secretaria responsável pelo cadastro. Carteira Estadual do Artesão. Governo do Estado do Ceará, CEART. O pedido da carteira estadual possui as mesmas exigências da carteira nacional, mas é feito de um jeito diferente. Entre os benefícios específicos da carteira estadual está a participação nas feiras estaduais. Também é possível solicitar a carteira nacional do artesão por este mesmo canal. No Ceará, você pode entrar em contato com a Central de Artesanato do Ceará, CEART, para pedir sua carteira. Eles têm um canal no WhatsApp voltado especialmente para isso. O teste de habilidade, nesse caso, é feito por videochamada. Canal de atendimento para pedidos de carteira do artesão. Telefone 859-8672-2324. Pedindo a carteira. Visita da CEART. Você achou o cadastro online muito complicado? Pois tem um outro jeito de pedir a sua carteira. A sua associação de artesãos pode ligar para a CEART, Central de Artesanato do Ceará, e pedir para eles visitarem a sua comunidade. Assim, a própria CEART pode ajudar você e outros colegas artesãos com o pedido de criação da carteirinha. Para a CEART fazer a visita na sua comunidade, devem ter pelo menos 15 artesãos interessados em fazer a carteira. Sua comunidade não tem associação? Você pode fazer o contato mesmo assim. O endereço é
Avenida Santos Dumont, 1589, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Telefone 85-99247-4080. Mapa Cultural. O Mapa Cultural do Ceará é uma ferramenta de comunicação que conecta ao cenário cultural cearense. Por meio do site do Mapa, que possui um site, é possível acompanhar o calendário de eventos culturais, os projetos desenvolvidos e os espaços promovidos pelos agentes e instituições culturais do Estado. O Mapa também é a plataforma de acesso e execução dos editais realizados pela Secretaria da Cultura do Estado. Site: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/. Além de conferir as oportunidades de trabalho, você também pode colaborar na gestão da cultura do Estado. Basta criar seu perfil de agente cultural. A partir do cadastro, fica mais fácil participar dos editais e programas da Secretaria e também divulgar seus eventos, espaços ou projetos. O que podemos fazer no site? Pesquisar eventos e projetos culturais nos campos de busca. Criar seus eventos e divulgar gratuitamente. Colaborar na gestão da cultura com suas próprias informações, preenchendo seu perfil de agente cultural. Procurar por espaços culturais incluídos na plataforma. Linhas de crédito. As linhas de crédito são aquele dinheiro que as instituições financeiras emprestam para pessoas ou empresas. O dinheiro pode vir na forma de empréstimo ou financiamento. A ideia é usar esse crédito para fazer o seu negócio crescer. Alguns bancos prestam esse serviço, como o Banco Bradesco e o Banco do Nordeste. No Ceará, temos um programa estadual com essa finalidade. O empréstimo deve ser devolvido em um certo período de tempo, que vai ser decidido entre as partes. O financiamento é parecido com o empréstimo, mas ele tem uma finalidade específica. Por exemplo, dinheiro para participar de uma feira. Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado do Ceará, Ceará-Cred. É o programa do Governo do Estado do Ceará que dá crédito para a criação e fortalecimento de pequenos negócios. Ele também oferece cursos de educação financeira e plano de negócios. Esse programa é voltado aos trabalhadores que são trabalhador autônomo, microempreendedor individual, MEI, agricultor familiar. Além disso, o programa ainda tem uma ação chamada Ceará-Cred Mulher, que dá prioridade aos negócios criados por mulheres. São muitas categorias, né? Você sabe em qual delas o artesão pode entrar? Pois então, vamos descobrir daqui a pouco. Anote o site: https://cearacred.ce.gov.br/. https://cearacred.ce.gov.br/. Telefone 85-3108-2697. Que tipo de trabalhador você é? O trabalho artesanal pode acontecer de várias formas. Além de se cadastrar no Programa de Artesanato Brasileiro, PAB, e possuir a Carteira Nacional do Artesão, o artesão também pode ser trabalhador autônomo ou informal. É aquele que tem certas habilidades técnicas, manuais ou intelectuais e decide trabalhar sua profissão por conta própria, sem vínculo empregatício. Microempreendedor individual, MEI, é um profissional formal registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ.
a atividade de profissional deve ser uma das que aparecem na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. O microempreendedor não pode ser sócio ou titular de nenhuma outra empresa. Além disso, só pode contratar uma pessoa como funcionária. O MEI contribui para a Previdência Social por meio do pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, DAS. A porcentagem de contribuição do MEI geral para o INSS é de 5% do salário mínimo. Para ser MEI, é preciso fazer o cadastro no site https://www.gov.br/pt-br-realizar-microempreendedor-individual-MEI. Empreendedor individual, EI. É um tipo de empresa para um único empreendedor. Assim como o MEI, não há sócios. O faturamento permitido é maior do que o MEI. O EI pode contratar quantos empregados quiser. Agricultor familiar. É o profissional identificado pelo CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O artesão como trabalhador rural. O artesão que mora em área rural pode ser reconhecido como trabalhador rural. Para conseguir esse reconhecimento, ele deve fazer o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, regulamentado pela Lei 13.326, de julho de 2006, que é o documento que comprova a atuação na agricultura familiar. O CAF substitui a antiga Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP. Além de ser essencial para a aposentadoria, ele também permite acesso ao crédito rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os documentos necessários para obter o CAF são: carteira de artesão, documentos de identificação, RG ou CPF, das pessoas da casa, incluindo os filhos maiores de 16 anos. Declaração de posse da casa onde mora. Comprovante, declaração de residência. Declaração de tudo o que produz ou cria junto à família. Exemplo: artesanato, alimentos, animais. No Ceará, você pode solicitar seu CAF de forma presencial em 2 lugares: no Sindicato Rural da sua região ou na Ematerce, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará. De qualquer forma, é preciso ligar e agendar. Telefone 85-3101-2420. Endereço Ematerce, Avenida Bezerra de Menezes, 1900, São Gerardo, Fortaleza, Ceará. CEP 60.325-105. Aposentadoria como autônomo. A aposentadoria do autônomo é um benefício para os trabalhadores que realizam atividades econômicas de forma independente e contribuem com o INSS. Para artesãos, além da aposentadoria, esse sistema também dá acesso a outros direitos, como auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte, desde que mantenham suas contribuições em dia. Isso é essencial para garantir segurança financeira no futuro e em momentos de vulnerabilidade. Tipos de aposentadoria disponíveis para autônomo. Por idade. Idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 anos para homens. Podem se aposentar com pelo menos 15 anos de contribuição para quem começou antes da reforma da Previdência. Para homens que começam a contribuir após a reforma, o tempo mínimo é de 20 anos. Por incapacidade permanente. Disponível em casos de incapacidade permanente para o trabalho, desde que cumprindo o período de carência exigido. Especial.
para atividades perigosas ou prejudiciais à saúde. Direitos e benefícios: aposentadoria por idade, incapacidade permanente ou especial. Benefícios temporários, como auxílio-doença. Salário maternidade. Pensão por morte para dependentes. Auxílio-reclusão para dependentes. Contribuições como autônomo para o INSS. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Previdência Social, Guia da Previdência Social, que podemos acessar pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu INSS. Taxas: 5% para MEI, 11% sobre o salário mínimo, 20% sobre o valor recebido até o teto do INSS. Contribuições menores, 5% ou 11%, garantem apenas a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Passo a passo para o artesão se aposentar como autônomo. Como solicitar? Pessoalmente, em uma agência do INSS, online, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Documentos necessários: CPF, documento de identificação, comprovantes de contribuição e evidências de trabalho autônomo, contratos, recibos, notas fiscais, etc. Organização dos documentos: manter registros regulares de contribuições e atividades para facilitar a comprovação. Situações especiais e dúvidas comuns. Períodos sem contribuição. É possível pagar contribuições atrasadas desde que haja comprovação de atividade durante o período. Complementação de contribuição. Para aumentar o valor do benefício, é possível complementar as contribuições. Doença ou incapacidade. Benefícios temporários estão disponíveis para contribuintes em dia. Trabalho após a aposentadoria. O aposentado pode continuar trabalhando como artesão, mas isso não aumentará o benefício já concedido. Aposentadoria pelo MEI. A aposentadoria do MEI é um benefício garantido pelo INSS para microempreendedores individuais. Para os artesãos, virar MEI dá acesso a uma contribuição reduzida e direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário maternidade. Isso dá maior segurança financeira para o futuro e permite que o beneficiado continue fazendo suas atividades com proteção social. Tipos de aposentadoria disponíveis para MEI. Por idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 anos para homens. Pelo menos 15 anos de contribuição. Por incapacidade permanente. Disponível para quem comprovar incapacidade permanente para o trabalho devido a doença ou acidente. Exige no mínimo 12 meses de contribuição. Especial: atividades perigosas ou prejudiciais à saúde. Baixo risco, 25 anos de atividade, mais 86 pontos. Risco médio, 20 anos de atividade, mais 76 pontos. Risco alto, 15 anos de atividade, mais 66 pontos. Direitos e benefícios. Benefícios no valor de pelo menos um salário mínimo. Acesso a auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Contribuições como o MEI para o INSS. Funcionamento. O MEI paga 5% do salário mínimo por meio da DAS, que inclui sua contribuição previdenciária. DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, que é gerado por meio do site do Programa Simples Nacional. https://www.receita.fazenda.gov.br/simples-nacional/aspx id = 19.
Contribuições adicionais. Para benefícios acima de um salário mínimo ou aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário complementar com 15% adicionais sobre o salário mínimo. Passo a passo para o artesão se aposentar como MEI. Como solicitar? Pessoalmente, em uma agência do INSS. Online, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, comprovantes de contribuição, guias das pagas, guias DAS pagas. Documentos médicos, somente para aposentadoria por incapacidade permanente. Organização de documentos: arquivar comprovantes DAS regularmente. Atualizar dados no meu INSS. Situações especiais e dúvidas comuns. Períodos sem contribuição. É possível regularizar pagando contribuições atrasadas. Complementações e contribuições. Garantir maior benefício ajustando contribuições para o teto do INSS. Benefícios por doença ou incapacidade permanente. Auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade estão disponíveis antes da idade mínima. Trabalho após aposentadoria. É permitido continuar trabalhando como MEI após a aposentadoria. Aposentadoria como empreendedor individual, EI. A aposentadoria como empresário individual, EI, é uma modalidade para profissionais que contribuem para o INSS de forma obrigatória. Este regime beneficia artesãos e outros empreendedores individuais, permitindo acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, por incapacidade permanente e pensão por morte. Uma das principais vantagens é a possibilidade de planejar as contribuições de acordo com a renda, garantindo segurança no futuro, sem depender exclusivamente da informalidade. Tipos de aposentadoria disponíveis para empresário individual. Por idade. Idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, com pelo menos 15 anos de contribuição. Valor do benefício. Baseado em 60% da média das contribuições, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima do mínimo. Por incapacidade permanente. Aposentadoria para segurados que, devido a acidente ou doença, perdem a capacidade de trabalho. Requisitos: mínimo de 12 contribuições mensais, exceto em casos de acidentes ou doenças graves. Valor do benefício: calculado como 60% da média salarial, com acréscimos para contribuições além do mínimo. Especial: para atividades perigosas ou prejudiciais à saúde. Requisitos: 25 anos de atividade especial. Idade mínima de 55 a 60 anos, dependendo da atividade. Regras de transição pós-reforma de 2019. Regra de pontos: soma de idade e tempo de contribuição, aumentando gradualmente até atingir 100 pontos mulheres e 105 pontos homens. Pedágio de 50% para segurados que faltavam até 2 anos para cumprir os requisitos antes da reforma. Pedágio de 100% exige o tempo restante mais igual período adicional. Direitos e benefícios. Ao se aposentar como empresário individual, o artesão tem direito a benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, incapacidade permanente, especial ou outras disponíveis, auxílio-doença e pensão por morte para dependentes. Continuidade da atividade. É permitido continuar trabalhando e contribuindo,
mesmo após a aposentadoria. Assistência financeira. Segurança no recebimento mensal de um benefício que pode complementar a renda ou substituí-la integralmente. Contribuições como empresário individual para o INSS. Como funciona o pagamento? Baseado no valor do Prolabore, 11%, ou dos dividendos, 20%. Alternativa de plano simplificado. 11% do salário mínimo, mas limita benefícios a um salário mínimo mensal e exclui o tempo de contribuição. Contribuições adicionais. Empresários que desejam aumentar o benefício podem complementar contribuições para ultrapassar o mínimo exigido. Teto do INSS. Contribuições são limitadas ao teto previdenciário, R$ 7.786,02 em 2024, mesmo que a renda seja superior. Passo a passo para o artesão se aposentar como empresário individual. Solicitação. Iniciar o pedido no portal Meu INSS ou nas agências do INSS. Documentação necessária. Microfichas de recolhimento, dados no sistema do INSS, guias GPS e carnês de contribuição. Comprovantes de Prolabore ou dividendos. PPP ou LTCAT para atividades especiais. Laudos médicos e atestados para a aposentadoria por incapacidade permanente. Organização dos documentos. Separar e validar todos os comprovantes. Consultar especialistas previdenciários para garantir que as contribuições estão regularizadas. Situações especiais e dúvidas comuns. Períodos sem contribuição. Podem ser regularizados mediante pagamento de valores atrasados com multa e juros. Em alguns casos, é possível contestar judicialmente. Como pagar contribuições atrasadas? Emitir guias de pagamento pelo site do INSS ou Receita Federal. Períodos acima de 5 anos exigem comprovação de atividade. Complementação para benefícios maiores. Empresários podem complementar a diferença entre o plano simplificado, 11%, e o normal, 20%, para aumentar o valor do benefício. Doença ou incapacidade permanente antes da aposentadoria. Benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade são assegurados, desde que atendidos os requisitos de contribuição. Aposentadoria rural. A aposentadoria rural é um benefício para os trabalhadores que fazem atividades no meio rural, incluindo artesãos que usam matéria-prima local em suas produções. Artesãos que se encaixam nessa aposentadoria podem ter benefícios previdenciários sem precisar fazer contribuições diretas mensais, desde que sigam as regras legais, como utilizar matéria-prima produzida por sua família ou em regime de economia familiar. Regime de economia familiar é quando o trabalho dos membros da família é fundamental para a realização da atividade. Tipos de aposentadoria disponíveis para a aposentadoria rural. Por idade rural: 55 anos para mulheres, 60 anos para homens. É necessário comprovação de 180 meses de atividade totalmente rural, sem combinação com períodos urbanos. Por idade híbrida: combina períodos de trabalho rural e urbano. 62 anos para mulheres, 65 anos para homens. Por tempo de contribuição: 30 anos de contribuições para mulheres e 35 anos para homens, com 180 meses de carência. Por incapacidade permanente: incapacidade permanente para o trabalho, comprovada por laudo médico pericial. Pode ser dada independentemente da idade ou do tempo de contribuição.
Direitos e benefícios. O artesão que se aposenta como trabalhador rural tem direito a benefício mínimo, recebimento de pelo menos um salário mínimo caso não realize contribuições facultativas adicionais ao INSS. Caso o artesão opte por contribuir diretamente com o INSS, o valor do benefício pode ser superior ao salário mínimo. Auxílio-doença em casos de incapacidade temporária. Salário maternidade para seguradas. Pensão por morte e auxílio reclusão para dependentes. Benefício por incapacidade permanente. Contribuições como trabalhador rural para o INSS. Forma de pagamento. Segurados especiais têm contribuições descontadas automaticamente na comercialização de sua produção. Essas contribuições são realizadas pela empresa compradora ou cooperativa. Contribuição facultativa. Trabalhadores podem optar por contribuir diretamente para aumentar o valor do benefício e garantir outras modalidades, como aposentadoria por tempo de contribuição. Impacto do não pagamento. Caso não sejam feitas contribuições facultativas, o segurado mantém direito aos benefícios, mas o valor é limitado a um salário mínimo. Passo a passo para o artesão se aposentar pela aposentadoria rural. 1. CAF. O primeiro passo é ter o seu CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, em mãos. 2. Solicite o benefício. Acesse o portal Meu INSS. Vá presencialmente em uma agência do INSS ou ligue para 135. 3. Organize comprovantes ao longo dos anos. Guarde todos os registros de atividade rural, notas fiscais e outros comprovantes, de forma continuada, para evitar problemas futuros na comprovação. Situações especiais e dúvidas comuns. Períodos sem contribuição. Podem ser compensados com documentos que comprovem o exercício da atividade rural, como declarações de cooperativas ou notas fiscais. Como pagar contribuições atrasadas? Regularizações podem ser realizadas com o pagamento direto ao INSS, desde que comprovada a atividade no período. Complementação de contribuições. Possível para elevar o valor do benefício além do salário mínimo. Doença ou incapacidade permanente antes da aposentadoria. O segurado pode solicitar auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade. O artesão como segurado especial. O segurado especial é um tipo de trabalhador rural que não precisa contribuir mensalmente ao INSS, incluindo pequenos agricultores, pescadores artesanais, seringueiros e artesãos que utilizam matéria-prima local. Lei 8.213/91. Nesse caso, existe um detalhe sobre a matéria-prima usada. Pode ser considerada matéria-prima não produzida pelo grupo familiar, desde que a renda mensal obtida na atividade não passe do salário mínimo. Se a atividade for feita com matéria-prima produzida pelo próprio grupo familiar, não tem limitação de renda mensal. Aposentados podem exercer atividades remuneradas? Você recebe aposentadoria e continua trabalhando com artesanato? Fique tranquilo. Pela lei, não é proibido que aposentados exerçam atividades pagas. Mas existem ao menos 2 situações em que o aposentado não pode continuar trabalhando. Aposentados por incapacidade permanente. Se o aposentado por incapacidade permanente decide retornar ao trabalho, a aposentadoria será automaticamente cancelada a partir da data de retorno às atividades. Isso ocorre porque o benefício só é dado quando o segurado não tem mais condições de continuar trabalhando. Assim, o retorno ao trabalho indica que não há mais incapacidade. Aposentadoria especial. Trabalhadores em atividades especiais.
insalubres ou perigosas. Os benefícios da aposentadoria especial não podem continuar realizando atividades de trabalho que sejam perigosas à saúde ou à sua integridade física. Apesar disso, não existem restrições para o segurado que deseja voltar às atividades comuns de trabalho, mesmo recebendo a aposentadoria especial. Se um trabalhador tem a aposentadoria especial, por exemplo, e começou a trabalhar em outra área, ele pode exercer sua atividade normalmente. O aposentado que opta por permanecer no mercado de trabalho deve manter suas contribuições normais à Previdência Social. Porém, a legislação garante que aqueles que decidem retornar ao trabalho após a aposentadoria tenham direito apenas ao salário família e à assistência para a reabilitação profissional, e não terão direito a outro benefício previdenciário, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. Cada caso deve ser analisado levando em conta a situação do contribuinte. Para mais informações, busque orientações através da Central de Atendimento do INSS no telefone 135. Benefício de apresentação continuada, BPC-LOAS. O que é o BPC? O benefício de prestação continuada, BPC, é uma assistência social garantida pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Este benefício destina-se a ampliar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à idade ou deficiência. O BPC não exige contribuição prévia, como o INSS, mas ele tem critérios que são avaliados com muito rigor. Qual o valor do BPC em 2024? O valor do benefício de prestação continuada, BPC, em 2024 é de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412. O valor do BPC acompanha o valor do salário mínimo anualmente. Assim, o benefício é sempre equivalente às variações econômicas. Para dar entrada no BPC pela internet. 1. Acesse o aplicativo Meu INSS e faça login utilizando o seu CPF e senha. 2. Clique em Novo Pedido. 3. Clique em Benefícios Assistenciais e selecione a opção conforme sua necessidade. Benefício assistencial à pessoa com deficiência. Ou benefício assistencial ao idoso. 4. Clique em Atualizar. 5. Confira se os dados estão corretos. Depois clique em Avançar. 6. Leia as instruções e faça o envio dos documentos solicitados. Quais são os requisitos para receber o BPC? É necessário atender a critérios específicos relacionados à idade, condição de deficiência, renda familiar, inscrição em programas governamentais, avaliação médica e social, além de requisitos de nacionalidade e exclusividade do benefício. Idade, 65 anos ou mais. Deficiência. No caso de pessoas com deficiência, não há um limite de idade, mas a deficiência deve ser de longo prazo, com duração mínima prevista de 2 anos, e causar incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Renda familiar per capita. A renda por pessoa da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Esse critério é calculado somando-se os rendimentos de todos os membros da família e dividindo-se pelo número total de pessoas no núcleo familiar. Inscrito no CAD Único. Precisa ser inscrito no CAD Único, Cadastro Único, para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único. Avaliação médica e social pelo INSS.
Para as pessoas com deficiência, é obrigatória uma avaliação médica e social realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para confirmar a deficiência e a incapacidade associada. Nacionalidade brasileira e residente no país. Não receber outro benefício social. É importante destacar que os beneficiários do BPC não podem receber simultaneamente outro benefício na Seguridade Social, como aposentadoria ou pensão. Diferença entre BPC e aposentadoria. Enquanto o BPC é uma assistência social oferecida a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, sem exigência de contribuições anteriores ao INSS, a aposentadoria se destina a trabalhadores que contribuíram regularmente e atingiram a idade ou tempo de contribuição necessários. Para o BPC, a chance de conseguir é determinada principalmente pela renda familiar per capita, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Já a aposentadoria exige um número mínimo de contribuições ao INSS, além de atender a critérios específicos de idade ou tempo de serviço. O BPC não permite a acumulação com outros benefícios da Seguridade Social, como aposentadorias ou pensões. Por outro lado, a aposentadoria, dependendo das circunstâncias, pode ser acumulada com outros benefícios. A análise D leva em conta a renda de toda a família para o BPC, enquanto a aposentadoria considera unicamente o histórico de trabalho e contribuições do indivíduo. Guia Educativo para Artesãs e Artesãos. Direitos, deveres e benefícios. Parceiros: Varal, Laboratório de Design Social. Universidade Federal do Ceará. Metace, Design e Cultura. Apoio: Instituto Mirante. Cuia, Centro de Design do Ceará. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, com recursos da Lei Paulo Gustavo. Lei Complementar 195/2022. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.